Bom, aí, meu povo leão aqui, bora continuar então aqui nosso curso. A gente vai falar de potenciação, a gente vai falar o que que é, vamos falar das propriedades, vamos resolver alguns exercícios simples e depois aquele vídeo para a gente poder aprofundar em algumas questões de vestibular, beleza? Então vamos lá, potenciação, o que é, né? Então repara que a gente vai cada vez definindo operações que são mais potentes, vamos dizer, né? Então a gente tem a soma, né? Depois a gente vem para a multiplicação, que são parcelas iguais, depois a gente vem para a nossa potenciação, que é multiplicação de parcelas iguais, então, de fatores iguais, né? Então acaba que a gente está cada vez agrupando mais coisas, né? Porque dentro da multiplicação tem soma, dentro da potenciação também tem soma dentro de soma, uma doideira isso daqui, ok? Então primeiro vamos lá, vamos falar o que é. Então a gente tem algo com essa cara, beleza? Então isso significa que eu vou pegar o A e multiplicar pelo A e multiplicar pelo A até eu ter N fatores A. Okay? E esse sujeitinho aqui, que é o que está flutuando aqui, é o que a gente chama de expoente. E o sujeito que está sendo operado é o que a gente chama de base. Ok? Quais as condições que a gente tem, né? No nosso caso, esse N ele tem que ser um número inteiro, por enquanto, né? Porque quando a gente vai falar de radiciação, meio que ele pode ser um número racional não inteiro. Por enquanto, vamos ficar no inteiro, né? E o nosso A vai ser um número real. Em algumas condições, a gente vai ter algumas exceções, porque às vezes a gente tem o A igual a zero, então o N ele não vai poder ser zero, e por aí vai. A gente vai falar disso no decorrer, ok? Então, essa é a estrutura. Tem aqui alguns exemplos. O expoente ele me fala quantos fatores A eu vou ter. Então, aqui no caso, 3 elevado a 4, né, para a gente evitar erro, porque tem gente que pensa 3 elevado a 4 é 3 vezes 4, que é 12. Não, né? Aqui a gente não tem uma soma de parcelas iguais, porque 3 vezes 4 é isso, né? É 3 mais 3 mais 3 mais 3. Seria 4 vezes 3, mas você entendeu, né? Então, aqui no caso, a gente vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Ou seja, a gente tem 4 fatores iguais a 3. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ok? Vamos para esse aqui. Então, o 2 aqui fala que eu tenho 2 fatores iguais a 5. 5 vezes 5, 25. 10 elevado a 3, então 10 vezes 10 vezes 10. Né? Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Ok? É isso. Eu coloquei esses aqui separados, um aviso de atenção, porque esse é um erro muito comum. Né? Às vezes o aluno ele pega a informação meio pelas metades, né? Aí acaba fazendo confusão. Porque a gente aprende que sempre que a gente eleva um expoente par, o resultado da potenciação vai ser positivo. Isso é verdade quando a gente está falando de números reais. No caso, o menos 2 é um número real. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso, né? A base é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Como a base é menos 2, a gente vai multiplicar o menos 2 por ele, 4 fatores, né? E vamos contar os sinais. Menos com menos, mais, que é o resultado com menos, menos, que é o resultado com esse menos, mais. Então, de fato, vai ficar positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a gente tem um resultado positivo. Não precisa daquele mais ali, mas eu vou deixar. Aqui, galera, qual que é a diferença? O menos ele não está elevado a 4. Quem está elevado a 4 é o 2. Então, o menos ele vai, entre aspas, aguardar. Então, vai ficar menos e 2 elevado a 4. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, toma cuidado com essa confusão aí. Tudo certo? Então, vamos seguir. Vamos falar agora... Então, vamos falar agora das propriedades. A primeira propriedade que eu quero já destacar aqui de cara, que toda potência de base real, né, beleza? Número real aqui, e expoente par, terá como resultado um número positivo. Beleza? Então, exemplo. Se eu pegar... Vamos pegar o 3, né? Então, eu vou pegar o 3 e vou elevar ao quadrado. 3 vezes 3, que é 9. Vamos pegar o menos 3 e vou elevar ao quadrado. Então, menos 3 vezes
menos 3. Então vai dar menos com menos mais 9. Então veja que tanto mais 3 quanto menos 3 teve o mesmo resultado. Beleza. Vamos pegar agora o 3 e o menos 3 e elevar ele a 3. Então eu vou pegar 3 elevado a 3, que vai dar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Agora vamos pegar o menos 3, elevar a 3. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ok? Então negativo. Então toda vez que o expoente for par e o número aqui for real, positivo. Toda vez que o expoente for ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que a base, tá? Toma cuidado. A gente fala assim, então se um é positivo, o outro vai ser negativo. Não. Menos aqui, mesmo sinal da base. Tamo junto? Agora vamos falar das outras propriedades importantíssimas. Bom, vamos lá para as nossas propriedades. São propriedades simples, porém muito poderosas e que vão facilitar a nossa vida. E eu vou tentar expor isso aqui através dos exemplos. Então a primeira propriedade que eu vou tratar aqui é quando a gente tem uma multiplicação de potências que tem a mesma base, a gente mantém essa base e soma os expoentes. A gente vai fazer com exemplos, depois eu vou abrir isso daqui. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo bem pequenininho para a gente poder entender. Então vamos colocar que eu tenho 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 3. Então eu estou te falando que você vai manter o 5 e somar o 2 com 3, então você vai ter... vamos colocar 7. Só para não ficar muito 5 aqui. Vou colocar 7 e 7, ok? Então 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. Então a gente vai somar isso. Então a gente vai ter 7 elevado a 2 mais 3, que é 7 elevado a 5. Mas vamos pensar, o que é 7 ao quadrado? Não é 7 vezes 7? Isso vezes 7 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7. Então eu tenho 2 7s com 3 7s. Então você vai somar isso. Só por isso, né? Então vai ficar 7 elevado a 2 mais 3, que é igual a 7 elevado a 5. Aí você fala, poxa, mas é tão simples, né? Só que às vezes você cai nos casos assim e fica difícil de enxergar. Então aqui eu preferiria simplesmente somar mesmo. Então vai ficar 13 mais menos 5, tudo bem? Então vai ficar 7 elevado a 1. Tudo bem, gente? Então como é que ficaria isso daqui? Então eu vou ter A vezes A vezes A vezes A com M fatorizar, vezes A com N fatores. Então pronto. Então você vai ter M mais N. Então A elevado a M mais N. Só por isso, beleza? Então vamos aqui, ó. A nossa segunda propriedade. Então a gente tem uma divisão. Só uma observação. Não importa a notação. Ela poderia estar assim também. Tudo bem? Mesma coisa. Então a gente mantém a base, quando a gente tem uma divisão de potências, né, de mesma base. Então aqui eu tenho A elevado a um M e um A elevado a um N. Eu mantenho a base e faço expoente de cima menos o de baixo, coloco aqui no resultado do expoente. Beleza? Então vamos pegar 5 elevado a 4, exemplo, né, dividido por 5 elevado a 2, vai? Então como é que ficaria esse negócio? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5... sobre 5 vezes 5. Então, você que está aqui no nosso curso já sabe tudo isso daqui, né? Multiplicação de fração, simplificação. Então, a gente vai cortar um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, né? Então, você vai subtrair essa quantidade. Então, você tinha 4 em cima, como 2 embaixo tinha 2, você tirou 2. Então, você vai ter exatamente 5 elevado a 4 menos 2, que é 5 elevado a 2. Tudo bem? Então vamos para esse caso, e esse caso aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Então aqui a gente vai só fazer 5 elevado a 10 menos 3, porque você tem que colocar 10 5 e embaixo 3 5, né? Então aqui bem mais rápido. Então 5 elevado a 7. Toma cuidado com esse caso. Então olha só, eu tenho 11 ao quadrado e 11 elevado a menos 3. Então eu vou colocar o 11, o de cima, menos o de baixo. Só que o de baixo é negativo, então é menos menos, né? Menos o menos 3. Então isso vai ficar 11... 2 mais 3, então 11 elevado a 5. Fechou? Vamos para a nossa próxima propriedade 3. Essa propriedade a gente chama ela de potência de potência. Eu gosto de chamar de potenciação de potência, né?
Então você tem um A elevado a um M e que, por sua vez, essa potência está elevada a um N. Então a gente mantém essa base e faz o produto desses expoentes. Então toma cuidado, porque às vezes você tem, a galera confunde a primeira propriedade, que é multiplicação de potência de mesma base, que a gente mantém a base e somos expoentes. Nesse caso não é isso, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente poder entender isso. Então eu vou colocar 5 elevado a 2, que por sua vez está elevado a 3. Então pela definição, eu vou ter que repetir a base é o 5 elevado a 2, 3 vezes. Então eu vou colocar assim, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Né? Só que cada 5 elevado a 2 é um 5 vezes 5, então eu vou fazer isso, eu vou abrir. Então 5 elevado a 2 está aqui, vezes 5 elevado a 2 está aqui, vezes 5 elevado a 2. Né? Então eu tenho 2, 2 e 2. Né, gente? 2 mais 2 mais 2 é o quê? 3 vezes 2. Tudo bem? Então a gente tem 5 elevado a 3 vezes 2, que é 5 elevado a 6. Suave? É tudo muito simples, né, gente? Eu gosto de reforçar isso. Então aqui nesse caso, mesmo esquema. Mantém a base e faz 2 vezes o menos 3. Mantém o sinal, né? Então vai ficar 7 elevado a menos 6. Daqui a pouco a gente vai entender esse sinal, tá? Negativo. Tranquilo, gente? É isso. Vamos para aquele ali. Esses dois combinados, eles são bem poderosos e a maioria dos problemas que a gente tem, a gente resolve com eles. Então vamos lá. Aqui a gente tem um produto, né? E esse produto está elevado a um M. Então a gente distribui, né? Vamos dizer assim, o expoente. A gente vai entender o motivo. Então vamos colocar aqui um exemplo. 2 vezes 5 elevado a 3. Vamos pensar. Pela definição, isso vai ser 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2 2 vezes 5. Eu falei 2, coloquei 5. Vezes 5. Como a gente sabe que a ordem do produto não altera o resultado, a gente pode reescrever isso assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que são esses 3 2, vezes 5 vezes 5 vezes 5, que são esses 3 5. Então aqui a gente tem o 2 elevado a 3 e aqui a gente tem o 5 elevado a 3. Beleza? Então a gente distribuiu, entre aspas, esse 5, esse 3. Suave? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uns exemplos com umas coisas diferentes para a gente poder verificar. Então é o seguinte. Esse cara vai receber esse cara também. Então pronto. Eu gosto de colocar quando está com coisa assim, né? No caso decimal, eu coloco entre parênteses. Vezes 6 elevado a 3. Só isso. Eu vou fazer essa conta. Então aqui. Menos 3, então, coloque-se menos, né? Menos 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Morreu Bahia. Demorou? Vamos para o próximo. Bom, nossa propriedade 5, a gente tem uma fração, né? Uma razão que seja. Esse número. Ele está elevado a um expoente m, então a gente distribui esse expoente. Então ele vai para o a e ele vai para o b. Ok? Então ficar elevado a m sobre b elevado a m. Vamos entender por quê. Pela definição, a gente tem que 7/5 ao cubo é isso, né? Como a gente já sabe multiplicar a fração, a gente sabe que a gente multiplica todos os de cima e todos os de baixo, ok? Então 7 vezes 7 vezes 7 é 7 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo. Tudo bem? Só por isso. Então aqui, vamos direto, né? Então vai ficar 2 elevado a 10 sobre 11 elevado a 10. Eu vou colocar um exemplo extra aqui, só para eu chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente tem esse número negativo, muita gente buga, né? Vamos lá. Vamos pensar em menos 3 meios elevado, sei lá, ao quadrado, exemplo, né? Como é que fica isso se eu quiser distribuir, né? Vai ficar o menos... Ó, como é que é, né? Então, eu posso pensar que o menos é do 3, dá na mesma, né? Então, eu vou fazer menos 3
ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ele não pode ir para os dois, tá? Apesar que aqui nesse caso não faria diferença. Mas, ou eu poderia pensar 3 ao quadrado sobre menos 2 ao quadrado. Beleza? Ou eu poderia pensar menos 1 ao quadrado vezes 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, porrada de jeito. Ou você poderia simplesmente falar que o menos ao quadrado vai ficar positivo e colocar 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Beleza, gente? Então vamos para aquele ali. Esse aqui é... Muita gente fica encucada, né? Por que negócio é esse de expoente negativo? Galera, o expoente negativo, ele é simplesmente para a gente poder indicar que aquele é um número inverso. E o que é um número inverso? Um número inverso é um número que inverte a operação que um número fez. Nesse caso, se eu pego alguma coisa... Vamos pegar 3/5 vezes 200. Exemplo, tá? Então isso vai dar... eu corto aqui, né? 20 por 5 dá 4, 40 vezes 3, 120, ok? Tá. Agora, se eu pegar o 120 e multiplicar pelo inverso do 3/5, quanto que dá esse negócio? Então, eu vou dividir esse por esse, vai ficar 40, 4 vezes 5, 20, coloco um 0, 200. Então, eu volto a ter o número que eu tinha. Então, é isso. Ou uma outra forma de pensar eu vou pegar o 3/5, multiplicar pelo inverso dele. Como que a gente representa inverso? Assim. E o resultado tem que ser 1, ok? Então eu vou fazer o seguinte. 3/5 a menos 1 é igual. Esse 5 está dividindo, passa multiplicando. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então daqui... Você fala que 3/5 a menos 1, ou seja, o inverso do 3/5 é o 5/3, ok? Então, você inverte a base, né? Troca o A e o B de lugar e troca o sinal do expoente. Então, aqui é importante a gente ter A e B, necessariamente tem que ser diferente de 0, ok? Só isso, galera. Vamos pegar aqui dois exemplos para a gente poder ilustrar. Então, eu tenho 3/5 elevado a menos 2. Eu não sei elevar ao negativo, então eu inverto a base. Então, vai ficar 5/3 ao quadrado. Aí eu elevo o 5 e elevo o 3, beleza? Vamos pegar outro. Se for negativo, não tem problema. Então, vai ficar menos... 2 sobre 3 elevado a 3, menos 3. Então, a gente inverte a base, o sinal fica lá. E troca o sinal do expoente. Só isso. Depois você faz a conta. Vamos mais um. Eu tenho 5 elevado a menos 2. Aí você tem que pensar que 5 é isso. Ok? Agora eu inverto. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2. Aí você eleva 1 e eleva o 5. Né? Vamos fazer. Esse é pequenininho. 1 sobre 25. Demorou? Bom, é isso. Bom, vamos lá. As nossas 3 últimas propriedades de mesma base. Então, exemplo. Eu tenho um B elevado a um M vezes um B elevado a um N. Eu mantenho B e faço M mais N. Né? Foi a primeira que a gente viu. Então, vamos aplicar isso aqui da seguinte forma. Eu vou pegar um B elevado a 0 vezes um B elevado a M. Então, eu vou aplicar aquilo lá. Então, vai ficar B elevado a 0 mais M. Né? Quanto que é 0 mais M? É M. Né? Então, eu estou te falando que isso é igual a isso. Vamos escrever. Então, B elevado a 0 vezes B elevado a M é igual a B elevado a M. Então, o que eu estou te falando é que esse B elevado a 0 não alterou o B elevado a M. Ele se manteve, ok? Então, daí a gente conclui que o B elevado a 0 só pode ser o 1, né? Porque 1 é o nosso elemento neutro da multiplicação. Tudo bem, gente? Então, vamos seguir. 1 elevado a n é igual a 1, para todo n real, né? Então, aqui, a gente começou a aula falando que o n é inteiro, mas nesse caso ele pode ser qualquer número real. Pode ser 0, pode ser raiz não exata, pode ser número transcendente, qualquer coisa. Você pode colocar aqui que vai dar 1. Um número transcendente
Não sei se eu tô falando besteira, talvez eu tô falando, né? Mas, enfim. É só uma observação, gente. Tem tudo aqui a gente vai ficando umas falhazinhas, tá? Elas são calculadas. Tem uns errinhos bem pequenininhos aqui que você vai ver isso quando você aprofunda lá, sei lá, no doutorado. Mas vamos seguindo. Tá, e tá na mão? Então, é isso. Se você for pensar 1 elevado a n é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 com n fatores. 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então, o é neutro, então vai ficar multiplicando e não vai alterar nada, ok? E 0 elevado a n é 0, desde que o n não seja 0. Então, repara que a gente está o tempo inteiro excluindo esse 0 elevado a 0. Aqui, ó, por que a gente fala que o b não pode ser 0? Porque você não tem isso, porque isso não está definido. Aqui é a mesma coisa. Você exclui o 0 aqui justamente para você não ter isso também, beleza? Porque essa operação não está definida para a gente. Bom, pessoal, essas são as propriedades. Qualquer dúvida me pergunta. A gente vai fazer a nossa aula complementar, que é uma resolução de exercícios dessa parte. Fechou? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Tchau.